Deus não nos deixa só na batalha, ao contrário, Ele está conosco e nos capacita. Este é o nosso estudo de número 741 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Lembre-se sempre, nele, no Senhor, nós somos mais que vencedores e independente da luta, da batalha que estamos enfrentando, vamos ao nosso tema. Deus nos dá estratégias de guerra para vencermos nosso adversário. O nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz: Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar. Deus capacitou os servos deles para vencerem as batalhas, as pelejas, as guerras. Deus deu estratégias para eles, estratégias que levaram à vitória. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés teve como estratégia clamar, mas confiar no Senhor. Israel tinha saído do Egito e eles estavam de frente ao Mar Vermelho. Os israelitas, eles ouviram o barulho do exército inimigo se aproximando. Quando eles viram que era o exército de Faraó que estava vindo contra eles, eles tiveram medo, mas eles clamaram ao Senhor. Embora eles clamaram ao Senhor, eles também murmuraram e Moisés vem daquela situação. Moisés acalmou aquele povo, Moisés conduziu aquele povo a confiar no Senhor. Vamos conferir? Êxodo no capítulo 14, verso 13, verso 14, que diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, olha a estratégia, estai quietos, porque olha a recompensa, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então Moisés, o líder, aquele que estava conduzindo o povo, ele levou o povo a confiar no Senhor. Moisés falou para o povo: não tenham medo, fiquem quietos. Estratégias que o Senhor nos dá. Tem momentos de falar, mas tem momento de nos calarmos. Aí Moisés fala: e vocês verão o livramento, porque é o Senhor que vai vos dar a vitória e é o Senhor que vai pelejar esta guerra. Diante de situações adversas, devemos fazer como Moisés nos mostra, devemos clamar ao Senhor, mas é importante confiarmos no Senhor. E a resposta de Deus ao povo de Israel, a resposta de Deus a Moisés foi abrir o Mar Vermelho. O povo passou a seco, mas os inimigos deles, sabe o que aconteceu? Foram exterminados. Êxodo capítulo 14, verso 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Moisés, o servo de Deus, ele estava atento a ouvir, ele estava atento a obedecer o que Deus mandava fazer. Mas também tem a estratégia que Josué, o servo de Moisés, após a morte de Moisés, ele teve para conquistar a terra prometida. A primeira estratégia que nós devemos prestar atenção foi a estratégia da santificação daquele povo. Josué, no capítulo 3, verso 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus é um Deus santo, o povo de Deus é um povo separado, um povo que deve renunciar os seus desejos,
que deve renunciar os prazeres aqui da terra, porque santidade é ter uma vida de dedicação, é ter uma vida de comunhão, de intimidade com nosso Deus. Santidade é ser consagrado a Deus e viver uma vida de separação e renúncia. A segunda estratégia de Josué que me chama a atenção, ele foi obediente à voz do Senhor, ele obedeceu à palavra de Deus, mas para ele obedecer à palavra de Deus, Deus havia dado uma ordem. Vamos conferir Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Obediência à palavra do Senhor é muito importante, mas como eu vou obedecer se eu não conheço? É por isso que precisamos fazer como Josué, que obedeceu à voz do Senhor, meditando na palavra de Deus, meditar dia e noite e ter cuidado para obedecer, para fazer o que está escrito na palavra do Senhor. A terceira estratégia de Josué que me chama muita atenção é que ele deveria ser corajoso, ele não deveria alimentar o medo. Josué capítulo 1, verso 9, Deus falando para Josué: não tu mandei eu. É como se Deus estivesse falando para Josué: eu não tenho te dado uma ordem, Josué, e a ordem é: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então essa terceira estratégia é: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Mas para não termos medo, é necessário nos esforçarmos, é necessário termos coragem, é necessário entender que o Todo-Poderoso é o que caminha conosco. A quarta estratégia que eu quero trazer para nós pensarmos é a confiança no Senhor, é a confiança na palavra dita pelo Senhor, nas promessas que o Senhor fez. Josué no capítulo 1, o verso 3 e o verso 6 diz assim: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tem pessoas que porque ora acha que Deus tem que fazer do jeito que a pessoa quer, mas Deus não é assim. Deus, ele faz acontecer. Deus, ele é fiel para cumprir a promessa que sai da boca dele, mas não podemos deixar o medo nos dominar. Nós devemos confiar na palavra dita pelo Senhor. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter coragem, porque a promessa que foi feita pelo Senhor, o Senhor é fiel para cumprir. E Deus honrou a Josué, Deus honrou o povo israelita. Eles estavam comprometidos com o Senhor e eles foram vitoriosos. Eles atravessaram o Rio Jordão, eles derrubaram as muralhas. Sabe por quê? Porque Deus pelejou por eles. Josué no capítulo 10, verso 11 diz assim: e sucedeu que fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então nós precisamos confiar, porque é o Senhor que está conosco na peleja e é Deus que dá fim nos nossos inimigos. Não precisamos fazer justiça própria, devemos deixar nas mãos do Senhor, porque o Senhor age a favor daqueles que nele confiam. E vamos nos lembrar de Gideão. Gideão teve também muitas estratégias de guerra. Deus havia escolhido justamente aquele que se achava o menorzinho. Gideão queria ser usado por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas. Os midianitas zombavam
avançavam do povo de Israel. Os midianitas assolavam o país de Israel. Mas sabe por quê? Porque Israel desprezou o Senhor, porque Israel desobedeceu ao Senhor, porque Israel não estava temendo a Deus. Juízes no capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Imagina, 7 anos aquele povo mau estava oprimindo o povo de Israel. Mas quando o povo de Israel clamou ao Senhor, o Senhor os ouviu, e o Senhor, ele trouxe à memória deles todos os livramentos que Israel já havia tido e que eles não deveriam temer outros deuses. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o Deus soberano. Juízes no capítulo 6, verso 9 e verso 10. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha que Deus tremendo. O povo clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe à memória deles o que eles tinham feito, o porquê eles estavam naquela situação. Mas quando nós clamamos, o Senhor ouve. Deus, ele fez justiça. Gideão se achou mesmo o menor de todos os da sua tribo, mas o Senhor mostrou para Gideão que quem iria agir era o Deus dos exércitos, era o Senhor Todo-Poderoso, e Deus deu estratégias de livramento para Gideão. A primeira estratégia, vamos ver, Gideão, ele saiu para combater aqueles midianitas com 32 mil homens, e Gideão achou que mesmo os midianitas sendo um povo numeroso, um povo muito grande, um povo muito violento, achou que com aqueles 32 mil homens o Senhor daria vitória para o povo de Israel. Mas Deus fez uma estratégia. Juízes capítulo 7, verso 3, olha o que aconteceu. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Olha quantas pessoas que voltaram, ao invés de ser soldados valentes, soldados corajosos, 22 mil eram ou medrosos ou tímidos. Mas Deus estava mostrando para Gideão que quem daria a vitória era ele, e Deus mandou o povo de Israel não se entregar ao medo diante dos inimigos. Mesmo quando os inimigos eram numerosos, Deus já tinha dado essa orientação. Vamos conferir? Deuteronômio no capítulo 20, verso 1 diz assim: quando tiveres de sair a peleja contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Deus já havia dado esta ordem para o povo de Israel. Quando fala assim, carros, cavalos, povo mais numeroso do que você, estava mostrando o poder do inimigo, o poder do exército inimigo. E aí o Senhor fala conosco hoje: quando você olha a força do teu inimigo, quando você olha quem é que tem se levantado contra você, não se entregue ao medo. Sabe por quê? Porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. E Deus, ele nos manda também nós sermos corajosos, assim como ele diz
disse a Josué, vamos conferir novamente, Josué capítulo 1, verso 9, ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Tudo o que nós precisamos é da ajuda, é do socorro do Senhor, é entender que precisamos confiar naquele que já te deu a vitória. Deus não quer que sejamos nem medrosos, nem covardes e nem tímidos. A segunda estratégia que Deus deu para Gideão é que Deus mandou ele separar aqueles homens que estavam atentos daqueles que estavam desapercebidos. Sabe por quê? Porque na guerra não podemos estar desapercebidos, nós temos que estar atentos, temos que estar alertas, temos que estar vigilantes, não podemos estar embaraçados com as coisas desta vida e também não podemos estar distraídos. Juízes no capítulo 7, verso 7 diz, e disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Gideão tinha saído, você lembra com quantas pessoas? Ele tinha saído com 32.000 soldados, agora só restaram 300, mas era com 300 que o Senhor daria vitória a Israel. Não podemos ficar olhando a força do inimigo, temos que estar olhando quem é o Deus a quem nós servimos. E Deus, ele nos adverte, assim como ele falou para Gideão, nos adverte para sermos pessoas vigilantes, pessoas que busquem a ele. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas, por estarem servindo o Senhor, se acham fortes, se acham preparadas e vão para a batalha espiritual, mas sem estarem vigiando. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, por isso nós precisamos estar como Jesus falou, vigiando e orando, estratégia de guerra. E Paulo advertiu aos irmãos de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Paulo está falando, estratégia de guerra é vigiar, é permanecer firme na fé, confiando naquele que já deu a vitória, é ser corajoso, mas é ser forte. Somos fortes porque nós confiamos que maior é o que está conosco do que o que está com os nossos inimigos. Mas Pedro também, ele adverte, que é o nosso texto base, para sermos sensatos, para sermos vigilantes e não ignorarmos o adversário. Muitas pessoas têm sido derrotadas por Satanás porque eles ignoram o adversário, mas Pedro fala, sede sensatos. Vamos conferir? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sensatos e vigilantes, o diabo vosso inimigo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Quando Pedro fala sede sensatos, Pedro está falando sejam equilibrados, tenham juízo, sejam prudentes, sejam precavidos. E muitas vezes, vou te dar um exemplo, uma palavra dita sem sabedoria, uma palavra dita fora do tempo, pode trazer uma grande confusão, pode trazer ira. E nós precisamos fazer o quê? Estarmos atentos, sermos sensatos. Ser sensato, ser vigilante é uma estratégia para vencermos batalhas. Não podemos ignorar o nosso inimigo. Não precisamos ter medo do nosso inimigo, não. Mas precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. E Deus fortaleceu a fé de Gideão. Juízes capítulo 7, verso 15 diz, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação,
adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Olha que Deus tremendo. Deus fortaleceu a fé de Gideão quando Gideão ouviu um sonho lá no arraial dos midianitas, onde 2 soldados estavam conversando, e um dos soldados interpretou o sonho e disse que Deus tinha dado os midianitas nas mãos de Gideão. E a atitude de Gideão, qual foi mesmo? Você se lembra o que diz o versículo? Ele adorou ao Senhor e ele voltou e falou para os soldados de Israel: levantai-vos, ou seja, tomem posição, porque o Senhor, ele deu a vitória. E justamente foi o que aconteceu. Adorar, louvar ao Senhor, confiar no Senhor é uma estratégia de guerra. E o salmista, ele nos convida a adorarmos, a louvarmos ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Salmo 95, do verso 1 ao verso 3 diz: vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. É interessante que tem horas que nós estamos orando, clamando, buscando e gemendo diante do Senhor, mas não podemos nos esquecer que uma estratégia de guerra é a adoração, é a gratidão, é louvar o Senhor, é apresentar-se diante do Senhor com ações de graça. Lembra de Neemias? Quando Neemias ele ouviu que a destruição de Jerusalém foi muito grande, que os muros estavam destruídos e muito grande estava sendo o sofrimento do povo que estava lá em Jerusalém, sabe o que ele fez? Aquele homem que era copeiro do rei, ele ficou triste, muito triste, e a estratégia dele diante de Deus foi a oração e foi também o jejum. Neemias capítulo 1, verso 4 diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Então ele chorou e lamentei por alguns dias. Ele se lamentou pela situação do povo que estava lá em Jerusalém, mas olha o que ele fez: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus ouviu a oração, Deus aceitou o jejum de Neemias e sabe o que Deus fez? Deus tocou no rei e o rei autorizou Neemias a voltar para Jerusalém e Deus conduziu em todas as situações. Eu vou começar a concluir. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós servimos o Senhor dos Exércitos, o Deus que peleja por nós, é o Deus que nos socorre, é o Deus que nos dá a vitória em todas as pelejas que enfrentamos. Não precisamos ter medo, porque nós não estamos só, mas quando o medo vem nos atacar, nós precisamos levar o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus, precisamos alimentar-nos da palavra de Deus. Nós temos as estratégias que o Senhor nos dá, mas eu não posso esquecer que Deus está conosco. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Então é necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor, o Senhor dos Exércitos. É Ele que nos dá estratégia para a batalha, para a guerra que estivermos enfrentando. E pode ter certeza, o Senhor dos Exércitos é especialista em estratégias de guerra. Nunca se esqueça, estamos vivendo sim numa guerra contra o inimigo da nossa alma. Ele tem a função de roubar, matar, destruir, mas nós temos conosco o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, faça
faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal Jaboque, eu te convido para se inscrever e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.